Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Eu sou a sua anfitriã e, bom, hoje a nossa missão é destrinchar um quebra-cabeça de negócios fascinante. Oi, todo mundo. E que quebra-cabeça, hein? Eu fiquei impressionado com o nível de detalhe do material que a gente tem na mesa. Com certeza. A gente vai analisar um documento de consultoria estratégica, o foco dele é o reposicionamento de marca do colégio HG6, que fica lá em Montes Claros. E o desafio aqui é gigante. Como é que você pega uma instituição de ensino com DNA totalmente focada em altíssima performance acadêmica, sabe? Aquela escola focada em vestibular e Enem. Aquela máquina de aprovação, né? Exatamente. Como pegar essa escola e fazer um reposicionamento radical para um perfil cristão e conservador, mas sem perder a essência da excelência intelectual? É uma manobra muito complexa. O que eu achei genial nesse documento é como eles pegam coisas super abstratas, tipo valores, e transformam isso numa engrenagem de marketing real. Sim, um sistema de fidelização que dura até 15 anos. O HG6 tem uma reputação formidável na região. Eles dominam o mercado de pré-vestibular e Enem. Até então, o slogan deles era super direto ao ponto, que era preparando vencedores. Uma frase de impacto, né? Muito. É uma marca construída em torno da velocidade, da agilidade. O logotipo atual deles tem colchetes, evocando aquela ideia de pensar fora da caixa, e traz referências visuais a Mercúrio, ou Hermes, que é o deus mensageiro super rápido da mitologia. Sim, e até a paleta de cores grita essa coisa competitiva. Exato. O documento classifica a paleta como secular. É um roxo profundo misturado com um ciano vibrante laranja. É uma estética que resolve perfeitamente a ansiedade daquele adolescente que precisa passar em medicina. Mas, e aí que tá, o documento aponta um diagnóstico perigoso sobre esse modelo. O diagnóstico da consultoria é que essa configuração resolve a ansiedade acadêmica no curto prazo, sabe? Mas acaba criando um vácuo imenso no que diz respeito à ansiedade moral das famílias a longo prazo. Entendi. O texto argumenta que o mercado educacional sofreu uma mutação. Porque antes, a escola neutra, aquela que só entregava matéria e não se metia na formação de caráter, era o padrão que todo mundo queria. Era o seguro, né? Exato, o porto seguro. Hoje, o documento sugere que essa mesma neutralidade passou a ser lida por muitas famílias não como respeito, mas como uma perigosa ausência de posicionamento. Olha só, essa única frase, tirada direto do documento de estratégia, já dá o tom de toda a mudança. Foi uma transformação profunda, e a gente vai entender agora como isso aconteceu passo a passo. Então, o nosso caminho vai ser esse aqui. Vamos passar por 5 etapas bem claras, desde o diagnóstico do problema até a construção dessa nova visão de futuro superpotente. Para debater as estratégias desse projeto, reunimos uma mesa de peso. Temos conosco um especialista em estratégia de marca, um consultor de negócios, uma cientista educacional, um professor com anos de experiência em sala de aula e, representando as diferentes perspectivas dos pais, Ana Carolina, do casal cristão aspiracional, e Pedro, do casal secular de alta renda. Vamos começar entendendo o cenário. Bom, pra gente entender para onde a marca foi, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender onde ela estava. E ela estava exatamente aí, uma potência em resultados acadêmicos, mas com um vazio de identidade bem importante. A essência da escola, sabe, era toda focada em ser inteligente, ser rápido, ser competitivo. Isso funcionava muito bem para preparar para o vestibular, claro, mas talvez não conversasse tanto com famílias que buscavam algo a mais, um alinhamento de valores mais profundo. E aqui fica muito claro qual era a tensão estratégica que o HG6 vivia. De um lado, uma reputação de altíssima performance. Do outro, essa falta de uma identidade de propósito, de uma conexão mais forte com os valores das famílias. Como mãe cristã, eu vivo essa ansiedade. A gente quer que o filho passe numa boa universidade federal, claro, mas o mundo está muito confuso. A gente vê escolas que entregam um resultado no Enem, mas ignoram a dimensão espiritual ou pior, contradizem os valores que ensinamos em casa. Quando eu olho para uma escola, a minha primeira pergunta é: quem meu filho vai se tornar aqui dentro? O HG6 assumir essa postura me dá uma segurança enorme, desde que eu veja que o rigor com o ensino continua lá. Eu entendo o ponto da Ana Carolina, mas para mim, o principal é o resultado acadêmico. Meus filhos precisam estar preparados para as melhores universidades. A questão dos valores, para nós, é mais sobre disciplina e estrutura moral, algo que não politiza a cabeça deles. Se a comunicação do HG6 for excessivamente religiosa, isso pode nos afastar, mesmo valorizando a excelência. E do ponto de vista de mercado, isso é brilhante. O mercado educacional está polarizado. A neutralidade não vende mais. O HG6 está se posicionando numa interseção vazia em Montes Claros. Eles unem a alta performance dos colégios tradicionais com a formação moral das escolas confessionais, que muitas vezes pecam no rigor acadêmico. Isso cria um fosso competitivo. Redes nacionais gigantescas não conseguem replicar essa autenticidade local e esse alinhamento de valores. É o que chamamos de construir uma marca antifrágil. Mas olha que interessante, os estrategistas viram que já tinham peças muito fortes na mão para começar essa construção. Um slogan poderoso, a reputação de excelência e um projeto social liderado pelos alunos que era único, o Trote Sagrado. Guarda esse nome porque ele vai ser fundamental. Ok? E aí vem a grande pergunta. Como é que se resolve esse dilema sem jogar fora tudo que já funcionava? A sacada aqui não foi criar valores do zero, mas sim dar um novo significado, uma nova leitura para o DNA que a marca já tinha. E essa tabela aqui é genial porque ela mostra exatamente o que eles fizeram. Eles não abandonaram a inovação, por exemplo. Eles reinterpretaram a inovação como um reflexo da criatividade divina. A inteligência virou sabedoria. Foi uma mudança de perspectiva muito, muito inteligente. Isso se alinha perfeitamente com a tendência da educação cristã clássica, que busca a integração entre fé e razão. O mercado de trabalho pede habilidades socioemocionais, e o HG6 está dizendo que a melhor forma de desenvolver isso é através da disciplina do caráter enraizada em princípios sólidos. E isso reflete diretamente no slogan. O antigo era preparando vencedores. É forte, mas foca no troféu, na competição pura. A nova proposta, preparando mentes, formando valores, equilibra perfeitamente os dois pilares. Com isso, a marca ganha uma nova cara, uma personalidade, digamos, mais madura. Ela deixa de ser apenas competitiva para se tornar também corajosa nos seus princípios, sábia na sua forma de ensinar e cuidadora da sua comunidade. A comunicação precisa parar de usar jargões corporativos e adotar um tom de voz que pareça o de um professor inspirador, firme, profundo, mas extremamente afetuoso. Como professor, eu sinto esse peso na sala de aula. O jovem do ensino médio está sob uma pressão esmagadora. Ele não precisa só de alguém que saiba resolver equações de física. Ele precisa de um adulto que também tenha algo a dizer sobre o que importa na vida. O projeto propõe o programa HG6 Docentes, onde os professores se tornam criadores de conteúdo, conectando suas disciplinas à cosmovisão cristã. Imagina ensinar a tabela periódica e falar sobre a ordem da criação? Isso não é catequese, é inteligência. Isso atrai o aluno pela admiração.
Se eu vejo um professor do meu filho falando com essa paixão e profundidade no Instagram, eu compartilho no grupo da família na hora. É a prova de que a escola não está só vendendo um discurso no outdoor, mas que as pessoas lá dentro realmente vivem aquilo. A ideia de um professor que inspira e conecta o conteúdo com algo maior é interessante. Mas a linha entre inteligência e catequese é tênue. Para famílias como a minha, a escola precisa ser muito cuidadosa para não cruzar essa linha e focar na formação do pensamento crítico, não na doutrinação. E agora a gente chega na parte que é a grande virada da estratégia. A ideia de transformar uma escola única numa jornada educacional que dura a vida toda. Isso aqui é de uma elegância, é brilhante. Eles criaram uma arquitetura de marca toda nova usando a metáfora de uma planta. Cada fase da vida do aluno ganha um nome e um símbolo, desde a semente lá no fundamental até o legado que envolve os pais e a comunidade. Eles sugerem a criação de um ecossistema com 6 marcas endossadas diferentes, usando uma narrativa estritamente bíblico-botânica. Eles implementaram uma arquitetura de marca bem robusta mesmo. Só lembrando para nossa audiência que quando o documento fala em marcas endossadas, é aquela estratégia onde uma empresa cria produtos com nomes e personalidades próprias, mas que carregam o selo de garantia da marca-mãe, né? Tipo os vários modelos de carro sob a mesma montadora. Perfeitamente. A instituição central continua sendo o Colégio HG6, mas cada etapa da vida do aluno recebe uma identidade própria. Cada fase da vida do aluno é uma etapa do crescimento. Começa com as sementes, lá no fundamental, passa pelas raízes, no ensino médio, onde o caráter fica mais forte, as folhas é o pré-vestibular, que capta a luz para gerar o resultado, e os frutos. Os frutos são os ex-alunos, o resultado que todo mundo vê. É uma narrativa super poderosa. O legal é que isso não é só um nome bonitinho, né? Isso cria uma narrativa poderosa, coerente, conta uma história de uma vida que é plantada com um propósito, é cuidada com excelência e que no final dá frutos para todo mundo. Confesso que, ao ler isso, me parece um pouco de complicação desnecessária, sabe? Por que uma escola precisa criar uma marca chamada Folhas, em vez de só botar uma placa escrito terceirão ou pré-vestibular na porta? Pode parecer um preciosismo estético, mas, assim, tem uma função de defesa de negócios que é vital operando aí. Lembra que o DNA original do HG6 é o de um cursinho de alta pressão? Lembro, aquela vibe panela de pressão. Exato. Essa aura é o maior trunfo deles para atrair um adolescente de 17 anos focado no Enem. Só que é, ao mesmo tempo, o maior pesadelo para os pais de uma criança de 6 anos que está entrando no ensino fundamental. Ah, claro. Se a escola usar a mesma exata identidade visual, agressiva e competitiva, para os pequenos, os pais fogem. Eles acham que a criança vai ser triturada pelo sistema. Então a arquitetura botânica resolve, na verdade, um problema de segmentação de público. A estética que atrai o piloto de alta velocidade assusta o motorista de passeio. Precisamente. Quando eles criam a marca Sementes HG6, ancorada lá numa passagem de Lucas 8 que diz que a semente é a palavra, eles ganham uma licença poética e visual. O ensino fundamental ganha uma identidade lúdica. As cores mudam também, né? Mudam tudo. Deixa de ser aquele neon agressivo e passa para tons de verde e terra. A tipografia fica mais acolhedora. O argumento de venda muda de velocidade e aprovação para algo tipo: uma semente não cresce com pressão, ela cresce com o ambiente certo e com cuidado. E isso meio que blinda a escola, imagino. Se no fundamental enfrentar alguma dificuldade de mercado nos primeiros anos, essa turbulência não contamina a imagem impecável da máquina de aprovação do ensino médio. Faz todo sentido. E aí, quando o aluno finalmente chega ao vestibular, sob a marca Folhas, HG6, a metáfora fecha o ciclo, né? Porque as folhas são a parte da árvore que capta a luz e gera energia visível. É ali que a escola precisa mostrar o resultado prático, a aprovação crua. E para dar liga em todas essas etapas, a identidade visual geral da instituição também evolui. O roxo permanece para denotar nobreza, mas aquele ciano vibrante de marca de tecnologia dá lugar a tons de dourado e âmbar. Traz um peso de tradição, sabe? De eternidade. Exato. É uma forma de comunicar visualmente para todo mundo. Olha, nós não somos mais uma startup de educação ansiosa. Nós somos uma instituição sólida. Mas, tipo, tudo isso é muito bonito no manual de marca do departamento financeiro. O que me deixa mais curiosa é o chão de fábrica. Como é que essa arquitetura toda sobrevive ao cinismo de um adolescente real? É o grande desafio. Porque, sério, colar um cartaz dourado na parede dizendo que valoriza a sabedoria é muito fácil. O difícil é fazer um aluno de 16 anos se importar com a formação do próprio caráter, quando na verdade ele só quer passar de ano e ir pra casa jogar videogame. Ok, a estratégia no papel é linda. Mas e na vida real? Como é que isso vira algo que o aluno sente no dia a dia? Como tornar essa identidade algo palpável? A solução foi incrível. Eles criaram o sistema das ordens. Pensa naquelas casas de colégio de filme, sabe? Só que aqui, cada uma das 4 casas representa uma virtude cristã fundamental, com nomes vindos do grego bíblico. A primeira é a ordem Kairos. Ela representa a sabedoria, a capacidade de entender o momento certo para agir. São os estrategistas da escola. Depois vem a ordem Ágape, que é a do serviço. O lema é amar antes de receber. É o espírito do trote sagrado vivo no dia a dia. A ideia de se doar para a comunidade. Aí temos a ordem Areti, o pessoal da excelência com propósito. São os criadores, os que buscam fazer o melhor, não pelo reconhecimento, mas porque isso reflete quem eles são. E por fim, a ordem Pistis, a da convicção. São os líderes, aqueles que se mantêm firmes nas suas crenças, mesmo que o mundo diga o contrário. E eles vão além na ambientação. Sim, todo novo aluno passa por uma cerimônia de ingresso e é alocado em uma dessas ordens. Cada uma tem suas cores, os seus símbolos e até patronos históricos reais, né? A Kairos tem Isaac Newton, a Pistis usa a figura do teólogo Dietrich Bonhoeffer. Esse apelo à cultura pop, como a sua comparação com Hogwarts, é certamente um artifício intencional para baixar a guarda dos jovens e gerar engajamento inicial. Mas a mecânica de como essas ordens operam no dia a dia é fundamentalmente diferente da ficção. E aí que entra a minha grande dúvida. Porque todo mundo que já viu essas dinâmicas de divisão por casas sabe que isso invariavelmente deságua numa tabela de pontos gigante no pátio, com uma competição super ferrenha para ver qual equipe ganha a taça no final do ano. Isso não cria um ambiente tóxico? Não vai totalmente na contramão da ideia cristã de colaboração, humildade e serviço que o documento prega? Essa é a armadilha clássica da gamificação. E o texto mostra que a consultoria antecipou isso. A genialidade do sistema é que ele é desenhado para ser radicalmente anticompetitivo em relação aos outros. O documento estabelece uma proibição bem expressa. Não podem existir rankings comparativos, ou placares dizendo quem é o melhor aluno ou qual é a melhor ordem. Sério? Mas e como eles avançam? O progresso não é coletivo contra um time inimigo, sabe? O progresso é 100% individual, dividido por patamares. O aluno entra como aprendiz e precisa galgar níveis até se tornar um guardião da sua ordem. E como a escola mede isso sem uma prova padrão? Através do diário da ordem.
Um diário físico? Num mundo dominado por telas e inteligência artificial, eles forçam o adolescente a escrever no papel? Eu achei isso incrível. A fricção do papel é justamente o ponto aí. Escrever fisicamente obriga o cérebro do adolescente a desacelerar. O diário funciona como um registro auditável de caráter. O aluno documenta as próprias reflexões, as ações que ele tomou dentro e fora da escola e anexa testemunhos de professores ou colegas. Entendi. Então a visibilidade do sucesso é interna. Exatamente. O aluno compete única e exclusivamente com a sua própria versão do mês passado. Se ele tá no patamar 2, não importa se o colega da mesa ao lado tá no patamar 5. Eles só estão em momentos diferentes de maturação. Trazendo de volta para nossa metáfora do início, isso muda completamente o papel do piloto, né? Ele para de olhar pro retrovisor para ver onde os outros carros estão e passa a olhar só pro painel de instrumentos do próprio carro, focado em fazer a melhor volta possível com o que ele tem. E com essa estrutura das ordens, aquele projeto social, o trote sagrado, ganha uma dimensão completamente nova. Ele deixa de ser só uma ação isolada e vira a prova real, a materialização dos valores que a escola agora defende. E como essas virtudes transbordam os muros da escola? O projeto destaca muito o trote sagrado. Especialista em marca, por que essa ação é considerada o ativo mais autêntico do HG6? O trote sagrado é a prova viva de que a escola não fica só na teoria. É uma ação social concebida pelos próprios alunos. A grande virada estratégica do projeto é transformar uma das edições anuais do trote em um evento aberto à comunidade. Em vez de gastar com outdoors chamando os pais para conhecerem a estrutura física, o HG6 vai convidar as famílias da lista de espera e das igrejas parceiras para virem servir junto com os alunos. O impacto disso é transformador. Quando o aluno do ensino médio, que está focado apenas no próprio umbigo no vestibular, vai para uma comunidade carente dar aula de reforço ou pintar uma creche, ele percebe que o mundo é muito maior que os problemas dele. A grandeza passa a ser medida pelo impacto que ele causa, não pela nota que ele tira. Imagina eu, como mãe, recebendo um convite não para uma reunião de vendas, mas para participar de uma ação social com a escola. Se eu vou lá e passo uma manhã servindo ao lado daqueles professores e alunos, eu já me sinto parte da família HG6 antes mesmo de matricular meu filho. É uma conexão emocional muito verdadeira e um testemunho prático dos valores que a escola defende. A iniciativa do trote sagrado é excelente. O engajamento social é algo que valorizamos muito, e a ideia de uma escola que ensina o serviço através da prática é louvável. Minha única ressalva é sobre a comunicação. É importante que o foco seja no impacto social e na formação de cidadãos, e não exclusivamente na dimensão religiosa, para que seja atrativo para um público mais amplo, como o nosso. É o que chamamos de marketing de experiência levado ao nível do propósito. E isso gera capital social. Uma escola que serve a cidade tem aliados. Se houver uma crise reputacional no futuro, a comunidade protege quem a serve. Isso reforça a antifragilidade que comentamos no início. O trote sagrado deixa de ser um evento isolado e se torna o principal funil de captação e relacionamento com as famílias e igrejas locais. Para encerrarmos, precisamos falar sobre o resultado final de todo esse processo. Como o HG6 prova que essa estratégia funciona a longo prazo? Consultor de negócios, qual o papel dos ex-alunos nessa engrenagem? O projeto chama isso de frutos HG6. É o motor de crescimento mais poderoso que eles têm. O mercado educacional costuma ser vago sobre aprovações. O HG6 propõe transparência radical com relatório de frutos, publicando anualmente quem passou, onde e em qual curso. Mas o pulo do gato é o programa de embaixadores. Eles pegam um ex-aluno que passou em medicina na UFMG e o trazem de volta para mentorar os alunos do terceiro ano. Esse ex-aluno é a prova viva de que o método funciona. Exato. A escola que expõe seus resultados com transparência não está vendendo, está testemunhando. E quando esse ex-aluno diz foi no HG6 que eu descobri para que fui feito, o argumento de venda é imbatível. A marca se retroalimenta do sucesso dos seus próprios frutos. Como mãe, o relatório de frutos é o documento que me faz assinar o contrato. Eu vejo a coerência. A escola prometeu valores. Eu vi isso no trote sagrado e no sistema de ordens. A escola prometeu resultados. Eu vejo isso no relatório de frutos e nos depoimentos dos ex-alunos. É o pacote completo. E a transparência nos resultados é fundamental para a nossa confiança. A transparência nos resultados é crucial para nós. Ver ex-alunos de sucesso, com nomes e universidades, é o que realmente valida a excelência acadêmica. O programa de mentoria com ex-alunos também é um diferencial muito forte, mostrando que a escola se preocupa com o futuro profissional dos estudantes. Isso nos dá muita segurança. Fantástico! E tudo isso que a gente viu deságua num conceito final que é super poderoso: a criação de uma escola antifrágil. E o que significa antifrágil nesse contexto? A ideia é que, enquanto a maioria das escolas é vulnerável a modismos, a crises, a mudanças de mercado, o HG6 foi redesenhado para se fortalecer justamente nesses momentos de caos. O ponto central aqui é que essas raízes, na fé, na comunidade, no propósito, elas criam uma resiliência que uma marca que só visa o lucro simplesmente não consegue ter. Ela atrai as pessoas certas e se fortalece com elas. No fim das contas, a grande virada foi essa. O HG6 deixou de ser só uma escola que prepara vencedores para ser uma instituição que de fato constrói legados. Eles uniram a alta performance que já tinham a um senso de propósito muito profundo. O que esse caso parece mostrar é que num mundo tão instável, saber exatamente quem se é, ter uma identidade forte, talvez não seja apenas uma estratégia. Talvez seja a única estratégia que realmente dura no longo prazo. Para fechar, gostaria de pedir uma frase final de cada um de vocês sobre esse reposicionamento do colégio HG6. O HG6 está deixando de ser um serviço educacional para se tornar uma instituição com significado, provando que marca forte é aquela que vive o que prega. Eles estão construindo um fosso competitivo baseado em autenticidade e antifragilidade, criando um modelo de negócio imune às modas do mercado. É a prova de que a verdadeira excelência acadêmica não exclui a formação do caráter. Pelo contrário, ela exige uma base moral sólida para se sustentar. O projeto devolve ao professor seu papel mais nobre, o de mestre que inspira não apenas pelo que sabe, mas por quem é. É a escola que toda família cristã que se preocupa com o futuro dos filhos sonha em encontrar. Um lugar onde o caráter e o conhecimento caminham de mãos dadas, com princípios claros. É uma instituição que oferece alta performance acadêmica e uma formação moral sólida, sem abrir mão da objetividade e da transparência nos resultados, o que é essencial para pais que buscam o melhor para seus filhos. Muito obrigado a todos pela aula de estratégia e visão de futuro. E a você que nos ouve, fica a reflexão. A sua marca está apenas entregando um produto ou está formando um legado? Até o próximo episódio.